Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui para fazer mais uma análise política e jurídica para você, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso canal. A gente já começou hoje com boas notícias, né? No vídeo anterior eu disse para vocês que grande parte dos manifestantes que estavam lá no ginásio já foram liberados, já estão indo para casa agora e as coisas começam a retomar a normalidade. Ou quase, né? Logo depois que os manifestantes estavam sendo liberados, ainda durante esse tempo, o general Mourão resolveu reaparecer e soltou um Twitter já com a palavra reta mesmo, direta, de oposição direta ao Lula. Olha só o que ele escreveu. General Hamilton Mourão. A detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília mostra que o novo governo, coerente com suas raízes marxistas, leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal. Como se diz na luta, né, um jab direto, né? Ou seja, mostra aqui que General Mourão chegou com ânimos de fazer já uma oposição dura e ferrenha ao governo Lula. Ou seja, não vai ter aquela de diálogo mais não. Outra questão que foi interessante aqui. Tá? O Lula, hoje, ele fez uma declaração sensata. Ele falou o seguinte, olha, quem é de direita e é sério não concorda com atos violentos. E ele falou a verdade. Quem é sério e de direita não concorda com atos violentos. Os atos de Brasília, vocês sabem que está rolando uma série de vídeos mostrando que tinham pessoas infiltradas lá dentro. Mas, também, da mesma forma, tem uma série de vídeos que mostra que tinham pessoas, sim, que eram apoiadoras de Bolsonaro, que eram de direita, né, ou dizem ser de direita, e que entraram na vibe e fizeram uma arruaça lá e terão que pagar também. Então, pois é, quem é sério, quem realmente briga por democracia, não atuaria dessa forma com depredação do patrimônio público, e o resultado a gente já sabia, que seria essa terra arrasada que ficaria depois que tudo isso acabasse. Quer um exemplo? Eu vou começar a te dar os exemplos agora. Então, pega aí, senta, que é para você não cair. Tá? Presta atenção. O primeiro ato dessa terra arrasada foi a intervenção decretada por Lula. No mesmo dia, no mesmo dia de domingo, parece até que ele já estava com o decreto pronto lá em Araraquara, aqui do lado, aqui em São Paulo. Parece que ele já estava com o decreto pronto. Né? No mesmo dia, ele já assinou o decreto de intervenção. Mas, qual que é a sorte? A sorte que tem o brasileiro é que para o decreto passar a valer, ele tem que passar pela Câmara e para o Senado, né? E os nossos deputados e senadores, quando é para trabalhar pelo povo, eles correm muito e trabalham bem. Mas quando é para trabalhar para eles mesmos, eles demoram, não é? Não, inverti. Você sabe disso. Pois é, então deixa eu te contar. A Câmara dos Deputados já aprovou ontem. E o Senado acaba de ter aprovado a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Tá? Somente 8 senadores votaram contra o decreto de intervenção federal. Primeira coisa que você tem que pensar aqui: o Congresso é mesmo conservador? Porque eu vi muita gente dizendo que Lula não ia conseguir governar porque o Congresso que lá estava era conservador, tanto na Câmara, mas no Senado. Mas espera aí, Lula antes de entrar já tinha conseguido aprovar bons projetos a favor dele, tá? Como por exemplo o seu próprio aumento de salário, o aumento da teto de gastos, como tentando mudar a lei das estatais. Pois é. E agora no Senado, o decreto de intervenção aprovado. Ou seja, calma, meu amigo, que não vai ter muita oposição forte, não. Só que você tem que entender quem é o interventor, né? O interventor que foi indicado por Lula, primeiro eu vou te dizer quem é,
depois eu te digo o que ele pode fazer. Primeiro, o interventor em Brasília foi presidente da UNE, ou seja, ele é ligado a movimentos sociais. Ele trouxe Fidel Castro para o Brasil já, ou seja, ele tem ali uma certa predisposição ao marxismo e leninismo, tá? Que é o Ricardo Capelli. E também ele, até 2021, era do Partido Comunista do Brasil. Então, se você é de esquerda e é favorável ao comunismo, ao leninismo, a coisa está indo bem. Se você é de direita e não gosta desse tipo de conceito, a coisa está indo mal, de mal a pior. E os atos de domingo pioraram muito isso. E presta atenção, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente mudar toda a corporação do Distrito Federal. Ele pode trabalhar e mexer ali dentro da corporação do Distrito Federal, das polícias militares e da segurança pública ali. E isso, o grande problema não foi só esse. O grande problema que a gente encontra aqui é como toda essa situação também teve poder para desestabilizar o governador, que era conservador, o Ibanez Rocha. Mas presta um pouco de atenção. Vamos lá. Outro ponto não pode passar desapercebido. A CPI de atos antidemocráticos conseguiu assinaturas necessárias. Você lembra da Soraya Tronic, que é super amiga da Simone Tebet, que foi para apoiar o PT depois do segundo turno? Pois é, ela correu atrás de assinaturas e já conseguiu. E vai se iniciar uma CPI no Senado. E uma CPI, você pode achar que é uma coisa simples, que é uma coisa pequena, mas cuidado, porque não é. Uma CPI é o momento em que o mundo, ou o Brasil inteiro, melhor dizendo, vai estar assistindo. Vai chamar a atenção de todos os tabloides, vai chamar a atenção da imprensa, da mídia e da opinião pública. E ali, como a CPI é para perseguir conservadores, por quê? Por causa dos idiotas úteis. A palavra certa é essa. Idiotas úteis que ficam acreditando em qualquer coisa e caíram na onda ali dos infiltrados. Pois é. O que vai acontecer? Vai dar uma projeção muito maior para o discurso do pessoal de esquerda, dos progressistas, contra os conservadores. Deu para entender um pouco mais o quanto isso é grave, né? Mas não para por aí. Chega comigo que tem mais. Vamos lá. Olha só. Revista Veja para você. Ministério Público, dentro lá do Tribunal de Contas da União, ele pediu o bloqueio de bens do Bolsonaro, do Anderson Torres e Ibanez Rocha. Inclusive, já foi feito o pedido de prisão do Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro, e depois passou a ser o secretário de Segurança do Ibanez. Pois é, vão caçar e prender os bens do Bolsonaro, do Ibanez e do Anderson Torres. Ou seja, se você é conservador, você está na mira. Deu para entender o quanto isso é complicado, o quanto isso é impactante. Mas não é só isso não. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão onde ele determinou o afastamento do Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, por 90 dias. Assim como o Romeu Zema, eu também considero que é arbitrária essa decisão. Como disse Romeu Zema, infelizmente, decisão judicial se cumpre, mas não quer dizer que você tenha que concordar, muito menos uma vez que eu tenho um amparo legal, uma vez que sou advogado, para poder fazer a análise dessa situação. E o que eu digo? O voto é soberano. Não pode uma decisão, assim como disse Romeu Zema, no máximo ele pode ter tido ali até um despreparo em exercer a segurança pública. E se não foi isso, ele precisa de um processo para averiguar se realmente ele estava praticando de qualquer ato violento ou arbitrário. Não existiu esse devido processo legal. E essa ação de uma decisão de um juiz tirar um representante eleito, eu acho que é temerário em relação à democracia. Mas não para por aí não, tem mais coisa. O Augusto Aras pediu a investigação contra o Ibanez Rocha, que é governador afastado do Distrito Federal. O caminho aqui vai além.
Porque partidos como o PSOL pediram o impeachment de Ibanez. E qual que é o caminho? O impeachment dele vai acontecer. Não tenha dúvidas que Ibanez vai ter o seu impeachment decretado. Ou seja, aos poucos, todos os conservadores, inclusive ali que tem força, porque Ibanez era um nome forte, é um nome forte da política ali no entorno de Brasília, vai caindo. Outra decisão de Alexandre de Moraes acabou de acontecer agora. Mandou prender o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, a gente chega em um estado de coisas, em uma situação que todos os opositores passam a estar a uma caneta da cadeia. Todas as pessoas que, por estar num espectro político diferente, talvez, está a uma assinatura de ir para a Papuda. Esse é o grande ponto que os atos dos idiotas úteis levaram a gente. E as minhas críticas agora estão sendo duras, tá? Porque realmente os atos são intoleráveis, aqueles atos são o estopim de tudo isso que aconteceu. E se realmente os conservadores quisessem ter um direito de defesa sério, eles teriam saído de lá, eles não teriam entrado, feito vídeos igual idiotas, querendo aparecer na internet de lá de dentro, tá? Isso é fato. Mas tá bom. Agora vamos chegar na cereja do bolo aqui. Se você ficou até o final, coloca eu fiquei até o final e eu peguei a cereja do bolo que está no vídeo. Sabe por quê? Porque se você percebeu, o Ibanez, o Anderson Torres, que era o secretário de segurança, o Bolsonaro, que vai ter os bens bloqueados, tem um pedido de bens bloqueados, todos esses, o próprio PM, comandante da PM-DF, que teve a prisão decretada, todos esses têm a sua prisão decretada por um argumento: omissão. Foram omissos. Ok. Aqui entra um nome que você ainda vai ver falar muito nesses 4 anos de governo Lula. Senador Marcos Duval. O que o senador Marcos Duval disse? O senador Marcos Duval diz e argumenta aqui que um dia antes de tudo, Dino foi informado de todos os atos que aconteceriam. Então presta atenção. Você está confiando só na palavra de um senador de direita? Não. Vamos confiar agora numa mídia de esquerda. Vamos olhar o que a Terra diz? A agência de inteligência produziu alertas sobre risco de ataques bolsonaristas. Segundo o jornal, a ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência, enviou vários comunicados para a rede com 48 órgãos do governo. Ou seja, 48 órgãos do governo sabiam, tá? Tinham já plena ciência que estava acontecendo já atos que poderiam tomar aquele rumo. Talvez já pelos infiltrados, que tem vídeos falando sobre isso, mostrando isso, inclusive houveram prisões, ou já sabiam que o efeito manada ali ia acontecer. Então a Agência Brasileira de Inteligência produziu diversos alertas sobre riscos de um ataque bolsonarista radical a prédios públicos em Brasília, inclusive na véspera das invasões e depredação do patrimônio público no domingo, dia 8. Segundo a Folha de São Paulo, os alertas foram enviados para o Sistema Brasileiro de Inteligência, que reúne 48 órgãos do governo. 48 órgãos do governo sabiam dos riscos porque a ABIN havia enviado. No alerta, a ABIN menciona o aumento do número de fretamentos de ônibus com destino a Brasília neste último final de semana. Há um total de 105 ônibus com cerca de 3.900 passageiros, diz o comunicado do qual a Folha teve acesso. Mantém-se, abre aspas, o que a ABIN diz, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Foi o que se alertou. Agora, este ponto, e está na Folha de São Paulo também, chama a atenção. A resposta foi apenas uma ordem, a resposta que se recebeu, a ABIN,
foi apenas uma ordem do ministro da Justiça, Flávio Dino, para proteger a esplanada dos ministérios. Mas quem não foi devidamente coordenada, além disso, apenas 150 homens da Força Nacional estavam mobilizados, o que mostrou-se amplamente insuficiente. Aqui essa matéria diz o seguinte: Dino sabia, Marcos Duval diz que Dino sabia, e 150 homens para enfrentar vários ônibus que chegavam era mais do que insuficiente. Ou seja, houve um resultado esperado. No direito, quando a gente estuda direito penal, tem um flagrante preparado, né? Aqui a ação foi preparada, já se esperava que isso ia acontecer. E o bolsonarista imprudente caiu feito um patinho. E o reflexo de tudo isso vai perdurar por 4 anos. Até o final desse mandato, quando um opositor surgir, que seja para questionar, igual quando o Zema falou que a decisão de Moraes é arbitrária, pode ser que a caneta volte a agir. Isso é o grande risco da democracia que a gente encontra pela frente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cautela, a gente tem que trabalhar sempre para que a democracia seja, sim, mantida de forma límpida e pura. Mas a gente tem que conhecer as peças do xadrez. Bom, gostou do vídeo? Gostou? Ficou até o final? Coloca aí para mim. Obrigado por tudo. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Vou tentar reduzir o tamanho dos vídeos, mas é que é muito tema, eu acabo me estendendo um pouco, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.